Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma investigação aprofundada. A nossa análise de hoje, olha, ela entra num território que à primeira vista parece a salvação absoluta da rotina corporativa moderna. É, parece mesmo. Mas, assim, esconde umas armadilhas fascinantes e muito sutis também. Com certeza. É um tema extremamente urgente. Exato. O tema central hoje é o uso da inteligência artificial na estratégia das empresas. E o foco, mais especificamente, é aquele perigo invisível de tratar essa tecnologia maravilhosa, né, como se fosse um oráculo infalível. Uma espécie de caixa mágica, digamos assim. Isso, uma caixa mágica que sempre tem a resposta certa e incontestável para os rumos de qualquer negócio. E para nos guiar, nós temos uma fonte incrível hoje. Sim, o material que guia o nosso mergulho nos dados hoje é um artigo excepcional, escrito por Roque de Castro. O título de chamativo, né? O risco do jeitinho com IA na estratégia corporativa. É. E esse texto faz parte de uma série muito reveladora sobre governança de inteligência artificial. A nossa missão aqui hoje é entender uma contradição, no mínimo perigosa. Qual seria? É como uma ferramenta que foi desenhada puramente para escalar a produtividade e está, de forma muito silenciosa, se transformando num risco estrutural gigante. E isso acontece principalmente quando as empresas falham em desenhar o que o autor chama de uma arquitetura de decisão clara. Exatamente. Sem essa arquitetura, o ganho de tempo vira uma roleta russa corporativa. Para ilustrar esse risco, o texto traz um gancho inicial que é simplesmente perfeito. É uma historinha assim que captura o cenário atual com uma precisão cirúrgica. Eu adoro esse exemplo. Uma formação de fim de semana sobre IA. Está suando frio. Suando muito, porque ele tem exatos 40 minutos antes de entrar num comitê executivo de altíssima pressão. Quem trabalha no mundo corporativo conhece bem esse desespero. É um cenário puramente clássico de pressão por resultados rápidos, né? Onde a expectativa é que cada afirmação venha blindada por dados incontestáveis. Sim, a pauta da reunião é super densa. É apresentar resultados de e-commerce, decidir onde investir o orçamento de marketing, rever metas de desempenho. Ajustar as prioridades do próximo trimestre. Exato. É um peso enorme nas costas de um profissional só. E aí, no auge da pressa, esse gerente resolve usar a inteligência artificial para processar as planilhas e gerar os insights antes de entrar na sala. O que parece uma ótima ideia inicialmente. Num primeiro momento, parece que a mágica aconteceu. A tela simplesmente se enche de dados organizados, insights cristalinos, recomendações incrivelmente bem escritas. Tudo com uma análise de receita impecável. Impecável. Tem cruzamentos complexos entre atraso de entrega e avaliação dos clientes, segmentação de público, tudo ali limpo, objetivo. E com uma linguagem extremamente convincente. O gerente respira aliviado, pega aquilo e vai para a reunião. Mas ao olhar um pouco mais de perto para as entrelinhas... Vem a grande reviravolta. Isso. O problema se revela na estrutura invisível daquele material todo. Porque o relatório, por mais bonito e bem formatado que estivesse, exalava o cheiro de uma inteligência artificial operando sem qualquer decisão humana por trás. É como se o robô estivesse no volante sozinho. Basicamente, a correlação de dados estava ali na tela, claro. O texto era absolutamente plausível com toda aquela roupagem de uma estratégia corporativa sólida. Mas faltava alguma coisa. Faltava o elemento mais essencial em qualquer análise de negócios: o critério explícito. Ah, o critério. Faltava a declaração das limitações metodológicas daquela análise e, principalmente, faltava a separação fundamental entre o que é o dado bruto, puramente matemático, e o que é apenas uma hipótese gerada pela máquina. O autor pontua de forma brilhante que, se esse gerente imaginário não tivesse a formação prévia em IA, provavelmente ele teria entrado na sala de reunião e caminhado cegamente para um abismo. E levando a diretoria inteira junto com ele. Certo. Vamos desempacotar isso, porque a grande questão prática que fica para quem nos ouve é a seguinte: o que realmente acontece quando se pega uma base de dados crua e simplesmente se joga numa janela de chat com comando genérico? Aquele comando clássico, né? Analise isso e resuma os principais insights. Esse mesmo. Para responder a isso, o autor não ficou apenas na teoria. Ele desenhou um experimento muito bem estruturado com 3 testes diferentes. E esses testes provam que a raiz do problema não está na capacidade de inteligência da máquina,
mas sim nas regras do jogo que nós definimos para ela. Como foi exatamente o setup desse experimento? O design do teste foi construído sobre uma base muito sólida. Utilizou-se um dataset público brasileiro de e-commerce, proveniente da Olist. Mas não tinha nenhuma informação sensível aí, né? Não, não. É importante frisar que não havia dados confidenciais envolvidos, mas era uma amostra incrivelmente rica. Foram separados 10 mil pedidos reais. 10 mil pedidos é bastante coisa para processar de uma vez. Sim, e contendo uma infinidade de variáveis. Valor pago, custo de frete, tempo exato de entrega, a avaliação final deixada pelo cliente, localização. Ou seja, não é um exemplo de laboratório esterilizado e perfeitinho. De jeito nenhum. É o tipo de material complexo, cheio de ruídos e variáveis soltas que é mais do que suficiente para sustentar decisões de negócios de alto impacto na vida real. Perfeito. E o primeiro teste, ele reflete o que, convenhamos, a esmagadora maioria dos profissionais faz hoje no dia a dia? É o que o artigo classifica como o modelo conversacional puro. O nível mais básico de interação possível. O processo foi super simples. Foi só abrir o ChatGPT, fazer o upload daquela planilha pesada e lançar um comando aberto pedindo para a IA analisar e resumir tudo. E a resposta que retornou parecia muito elegante. A máquina apontou médias, identificou assimetrias e entregou uma frase muito categórica. Ela disse: atraso extremo deve ser o principal driver de nota baixa. E olhando assim, parece uma conclusão óbvia e bem útil. Parece. Mas qual é o perigo oculto aí? O que é fascinante aqui é que a resposta não possui uma falha técnica evidente. A matemática não está errada? Não, a matemática está certa. O perigo real e silencioso está justamente na plausibilidade. O que falta nesse primeiro teste é o que chamamos de regime. Regime. Explica um pouco melhor esse conceito para nossa audiência. Veja bem, ao afirmar em texto corrido que o atraso deve ser o principal driver das notas baixas, o modelo faz uma inferência implícita de forma muito sorrateira. Ah, entendi. Ele pula, sem nenhum aviso prévio ou nota de rodapé, de uma descrição puramente estatística para uma afirmação de causalidade. Ele assume que uma coisa causou a outra sem provar o porquê. Exato. A ausência de um regime significa que o modelo está apenas tentando satisfazer o comando de texto livre do usuário com uma resposta que soe inteligente. Ele quer agradar quem perguntou. Isso. Ele não está seguindo uma política de decisão estruturada e rigorosa da empresa. A máquina entrega um insight que parece verdade absoluta, como um consultor muito persuasivo. Mas não estabelece um contrato explícito demonstrando como, matematicamente, chegou àquela conclusão. Falta a transparência do método. É um tanto assustador quando a gente para refletir sobre quantas decisões corporativas milionárias estão sendo tomadas neste exato momento com base em inferências implícitas de um chat. Decisões envolvendo contratações, cortes de verba ou lançamento de novos produtos. E é justamente para tentar colocar um freio nisso que entramos no teste 2. Aqui o autor adiciona um conceito chamado de ponte cognitiva. Esse conceito muda bastante a dinâmica. Ele desenhou um agente que simula um produto corporativo de análise de dados, mas ele insere uma fricção deliberada no processo. Uma pausa antes da resposta. Sim. Antes de sair cuspindo as respostas e os gráficos na tela, o sistema trava e obriga o humano a responder 3 perguntas. Que são cruciais. Qual é o objetivo real da análise? Qual o nível de profundidade desejado e qual o contexto de negócio desses dados. Mas, sendo bem honesto e jogando o papel de advogado do diabo aqui, isso levanta uma dúvida. Adicionar atrito não vai totalmente contra a promessa de eficiência da inteligência artificial? É uma boa pergunta. A ideia não era justamente poupar o tempo das equipes? Essa é uma objeção muito comum no mercado e faz todo sentido questionar isso. Mas a grande falácia da adoção de IA nas empresas hoje é achar que a velocidade pura equivale à qualidade estratégica. Velocidade sem direção não adianta muito. O atrito, nesse caso específico, não é burocracia. É um mecanismo de segurança. É como colocar freios num carro de Fórmula 1. Sem eles, a batida no muro é só mais rápida. Exatamente. Ao forçar a equipe a declarar o contexto e objetivo, a máquina ganha um contorno para operar. E a simples exigência dessas 3 respostas altera substancialmente a qualidade e a direção da saída gerada. E muda mesmo. Aqui é que a coisa fica realmente interessante.
Depois de receber essas diretrizes humanas, a resposta do modelo muda de tom. Fica mais acionável, certo? Sim, em vez de apenas dizer que atraso gera nota baixa, a IA passa a sugerir ações práticas. Ela recomenda, por exemplo, criar um programa de fidelidade focado nos top 20% dos clientes. Usando o argumento de que eles representam uma fatia altamente significativa da receita do e-commerce. Parece um conselho brilhante e já pronto para ir para o slide da diretoria. E de fato houve um avanço claro em relação ao primeiro teste. A intenção da análise deixou de ser uma caixa preta implícita e passou a ter um direcionamento de negócio. O contrato de interação entre a pessoa e a máquina melhorou. Melhorou muito. No entanto, e este é um no entanto gigantesco, ainda existe uma confiança perigosamente cega na execução. Onde está a falha nesse momento? Pense bem sobre essa recomendação do modelo. Qual foi o critério exato que a máquina usou, por conta própria, para definir quem são esses top 20%? O prompt não disse isso. Pois é. Foi a receita total acumulada por cliente? Foi a margem de lucro que eles geram? Ou foi a frequência mensal de compra? Ninguém sabe. A responsabilidade, nesse segundo estágio, começou a ser compartilhada entre quem fez o pedido e a máquina. Mas a definição da regra de negócio ainda não está governada por ninguém. A IA simplesmente tomou uma decisão executiva sobre o critério de segmentação sem avisar ninguém. E quem fez o pedido muito provavelmente aceitou sem questionar, porque soava muito profissional. Fica aquela sensação de que é um ótimo conselho na superfície, mas a fundação é de areia. A máquina tomou uma decisão de negócios no lugar da equipe de análise e ninguém na sala percebeu. Um perigo invisível. E é exatamente para resolver essa lacuna colossal que o experimento chega ao teste 3, que é o ponto alto do artigo. Um modelo de workflow agêntico e alta governança. Esse é o estágio que realmente muda o jogo. Nesse cenário, a abordagem muda drasticamente. Não se trata mais de dar dicas para as pessoas escreverem prompts mais detalhados ou comandos melhores. A arquitetura da própria IA é alterada. Exato. Ela é programada para seguir um fluxo obrigatório, uma linha de montagem super rígida antes de ter a permissão de gerar qualquer resposta final na tela. Como isso funciona na prática? Esse é o verdadeiro momento de virada na análise estruturada pelo Roque de Castro. No workflow agente, o sistema não começa respondendo a solicitação de forma complacente, logo de cara. Ele trabalha nos bastidores primeiro. Isso. A camada inicial da programação força a própria máquina a realizar um checklist rigoroso. Ela deve reformular o problema analítico com suas próprias palavras. Para garantir que entendeu o contexto. E tem mais. Ela deve declarar explicitamente qual será o seu plano estatístico, deve classificar os tipos de variáveis que encontrou na base, definir qual método matemático de correlação será utilizado. Que nível de detalhe estrutural. E o mais importante de tudo, documentar em texto as limitações metodológicas do que ela está prestes a fazer. E como foi o resultado final desse terceiro teste com essa governança toda? A máquina ficou engessada demais ou entregou um material superior? O resultado foi de um rigor impressionante. A IA não entregou apenas frases de efeito soltas. Ela reportou com precisão cirúrgica que o atraso nas entregas reduz a avaliação média de 4,23 para 2,25. Nossa, ela trouxe a matemática exata para o jogo. Exatamente. Sim, indicando um coeficiente R de menos 0,35. E o detalhe mais crucial de todos, que faz toda a diferença para um comitê executivo. Qual foi? O relatório inclui um alerta metodológico bem visível no topo, afirmando com todas as letras que a relação encontrada nos dados é apenas correlacional e não uma relação causal comprovada cientificamente. Ou seja, ela não apenas solta um olha, quando atrasa a nota cai. Ela quantifica estatisticamente e mostra correlação negativa moderada. Comprovando que quanto mais o tempo de entrega sobe, mais a nota despenca. E ainda avisa, né? Cuidado, correlação não é causalidade, não tomem decisões precipitadas. Isso muda o jogo por completo.
É outro patamar de análise. É literalmente a diferença entre ter um estagiário júnior que chuta conclusões confiantes baseadas em intuição e um analista sênior, altamente experiente, que documenta cada passo do seu raciocínio metodológico. Uma diferença vital. E observar essa transição nos leva a um conceito central que o autor aborda, que é muito vital para entender o momento atual. É muito curioso notar que a palavra brain rot, que pode ser traduzida livremente como deterioração mental ou apodrecimento do cérebro. Uma expressão bem forte. Sim, essa palavra foi eleita a palavra do ano pela prestigiada Universidade de Oxford em 2024. Interessante. No dia a dia, muita gente associa essa palavra a adolescentes passando 12 horas seguidas consumindo memes e vídeos curtos na internet. Mas o artigo joga um holofote sobre como esse brain rot está invadindo os escritórios e a estratégia corporativa de forma muito elegante através da IA. Se conectarmos isso ao cenário maior das organizações, a reflexão atinge uma profundidade bem alarmante. Como assim? O brain rot corporativo, essa deterioração cognitiva coletiva, não significa que os executivos estão esquecendo como se faz matemática básica. Não é perder o conhecimento acadêmico. Não. Ele ocorre num nível sistêmico, exatamente quando a plausibilidade de um texto gerado por IA começa a ser aceita pacificamente, como se fosse uma evidência empírica concreta. E o texto sempre parece muito bom, né? O que acontece é uma terceirização sistêmica e muito perigosa do pensamento crítico. Como a ferramenta sempre entrega uma resposta bem articulada, as equipes desaprendem pouco a pouco a habilidade de formular problemas complexos. Desaprendem a fazer o trabalho duro mental. Desaprendem a declarar hipóteses de negócios e a explicitar as premissas. Todo aquele esforço cognitivo profundo e doloroso de debate e análise é substituído por uma síntese automática gerada pela máquina em 10 segundos. Em 10 segundos você tem um relatório de 5 páginas. E o modelo organiza os parágrafos tão bem, os tópicos ficam tão alinhados, que ninguém na sala de reunião se dá conta de que o critério fundamental daquela decisão estratégica nunca foi sequer discutido ou aprovado por seres humanos. É um cenário onde a máquina escreve bonito, a apresentação fica impecável, todo mundo ao redor da mesa concorda balançando a cabeça. Acreditando que no trabalho foi feito. Sim, e a empresa investe milhões num novo projeto sem que ninguém saiba de verdade os motivos estruturais daquela escolha. É assustador. É um verdadeiro apagão cognitivo em massa. O pensamento crítico foi terceirizado para o servidor na nuvem. Perfeitamente colocado. E para combater essa atrofia mental nas empresas, o artigo introduz a necessidade vital de desenhar o que ele chama de camada de tradução. Um conceito muito importante da pesquisa dele. Dá para pensar na camada de tradução usando uma analogia simples, como um arquiteto conversando com um mestre de obras. Se o arquiteto chegar e disser apenas "construa uma casa bonita", o mestre de obras vai erguer as paredes usando o próprio gosto e critério dele. E o resultado pode ser um desastre completo. Exatamente. A camada de tradução é a planta baixa da obra. É o espaço prévio onde a intenção humana define onde vão as paredes, qual é a fundação e qual é a regra do jogo. Tudo isso muito antes de a máquina começar a empilhar os tijolos de dados. Essa analogia é perfeita. E ela dialoga frontalmente com os artigos anteriores dessa mesma série de governança escrita pelo Roque de Castro. Ele já vem batendo nessa tecla faz tempo. Sim, ele tem argumentado de forma bastante contundente que a atual crise de superficialidade não se resolve com a solução que o mercado adora vender, que é dar cursinhos para treinar as equipes a escreverem prompts melhores ou comandos mais longos. Isso é apenas um band-aid. O buraco é muito mais embaixo. O problema estrutural real reside no que ele cunhou como o golfo de envisioning, ou golfo da imaginação. Explica pra gente o que é esse golfo. Esse conceito descreve a lacuna colossal, o abismo existente entre o que as tecnologias de base modernas já conseguem processar e executar
e o que os profissionais e as lideranças conseguem de fato imaginar, estruturar metodologicamente e, consequentemente, pedir de forma governada para a máquina. A máquina está muito à frente do nosso método de trabalho. Nós temos supercomputadores à disposição, mas nossa imaginação processual corporativa ainda está presa na era das planilhas manuais. Então, o que tudo isso significa na prática da vida corporativa? Se colocar todo mundo numa sala para aprender a digitar comandos rebuscados não salva as nossas empresas desse risco invisível de terceirizar o cérebro do negócio, qual é a saída pragmática para amanhã de manhã? A solução madura apontada no texto é elevar a discussão sobre IA, saindo do departamento de TI isolado e trazendo para o campo do design de serviço. Design de serviço. E nós estamos falando de telas de aplicativos aqui, certo? Não, o design nesse contexto de inteligência artificial não tem absolutamente nada a ver com desenhar telas bonitas ou fazer interfaces amigáveis. Ele passa a atuar diretamente como uma verdadeira arquitetura da responsabilidade corporativa. Arquitetura da responsabilidade, gostei do termo. É o ato intencional de desenhar o ambiente digital de trabalho de forma que o critério humano não se perca no meio do processamento da IA. E a parte mais rica dessa nossa análise é que o autor não nos abandona no campo da teoria abstrata. Ele entrega um framework, um passo a passo prático, apresentando uma ferramenta que ele chama de GenAI Service Blueprint. Uma ferramenta essencial. É basicamente um modelo de mapeamento visual que força as equipes a fazerem uma separação cirúrgica entre o que é a tradução da intenção de negócio e o que é a execução algorítmica da tarefa. É como abrir a cozinha de um restaurante. Isso. Mapeia-se claramente o que acontece nos bastidores, o que chamamos de backstage, longe dos olhos de quem está na mesa, e o que fica ali na frente, no front stage, que é a tela da pessoa que está usando a ferramenta. Exato. E o que exatamente precisa acontecer nesse backstage para garantir a segurança da operação? Ao adotar um blueprint de serviço como esse, a diretoria e as lideranças são encurraladas e forçadas a responder perguntas estruturais que, na correria de fechar o trimestre, são completamente varridas para debaixo do tapete. Perguntas desconfortáveis, né? Sim. No backstage, a empresa precisa mapear obrigatoriamente algumas coisas. Quem é o responsável por estruturar a intenção original dessa análise? Essa é a primeira. Em que momento exato dentro do fluxo de processamento o critério de sucesso do negócio é declarado na máquina? Perfeito. Onde, em tal etapa do sistema, a validação empírica por um ser humano é absolutamente obrigatória antes de gerar um gráfico final. Uma checagem de segurança. E, talvez, a mais crítica de todas as respostas, onde, no meio de todo esse fluxo automatizado, rápido, a responsabilidade legal e moral pelo resultado está sendo assumida. É quase como instalar praças de pedágio, placas de sinalização e lombadas numa rodovia gigantesca onde, até ontem, todo mundo na organização estava dirigindo a 300 por hora de olhos vendados, Confiando totalmente na sorte e na máquina. confiando cegamente no piloto automático. É a criação deliberada de pontos de controle. E o artigo encaminha para o fim, trazendo uma reflexão muito profunda sobre a verdadeira natureza de construir essa arquitetura dentro de uma corporação. Não é só sobre código, é sobre pessoas. Isso levanta uma questão importante e que conclui de forma brilhante a tese central do autor. Qual seria? Construir a arquitetura de um produto ou serviço de inteligência artificial para uso interno ou externo não é, em hipótese alguma, um mero detalhe técnico que pode ser relegado apenas à equipe de software ou aos cientistas de dados. É uma decisão que impacta a estrutura inteira. Optar por deixar essa camada de tradução invisível, transferindo covardemente todo o peso gigantesco das escolhas estruturais e das limitações matemáticas no modelo de linguagem para os ombros de quem usa o sistema na ponta, é, na sua essência, uma escolha eminentemente política. Uma escolha política corporativa. É, uma escolha sobre distribuição de poder e risco dentro da organização. O autor é irredutível num ponto vital. E qual é esse ponto? Se a inteligência artificial é comprada e adotada com a promessa de escalar a produtividade de uma empresa,
ela traz embutida a obrigação inegociável de escalar, na mesma exata proporção, a responsabilidade. Nossa, isso é forte. A responsabilidade tem que escalar junto. Exato. E a responsabilidade verdadeira pelas consequências das decisões nasce lá atrás, na prancheta de arquitetura do design de serviço, e não no teclado de quem digitou uma pergunta inocente. Que visão poderosa e necessária. No fim das contas, não é sobre o quão genial, rápida ou avançada a máquina de IA consegue ser. De jeito nenhum. É estritamente sobre as regras, as cercas e o ambiente de governança em que nós, humanos, a colocamos para operar. Precisamente. E puxando todo esse raciocínio complexo para a realidade diária, porque tudo isso importa tanto para qualquer profissional que está nos acompanhando hoje. Qual é o saldo prático de tudo isso para a nossa audiência? A principal e mais contundente lição que nós extraímos dessa análise detalhada é que, num mundo afogado em um tsunami de informações e ferramentas digitais que parecem mágicas, adotar inteligência artificial no trabalho exige infinitamente mais do que curiosidade pessoal e habilidade em redigir boas perguntas para uma janela de chat. Exige uma estrutura muito maior. Exige uma compreensão profunda e crítica sobre as fronteiras da delegação de tarefas no dia a dia corporativo e institucional. É imperativo e urgente parar de deixar os critérios cruciais de negócios habitarem as entrelinhas implícitas e começar a institucionalizá-los na própria estrutura de código e design das ferramentas que a empresa usa. É um trabalho de base estrutural. O risco organizacional letal do nosso tempo não é a máquina alucinar dados bizarros. Até porque a alucinação é visível e fácil de descartar por um especialista. É um dado obviamente falso, qualquer um vê. O risco verdadeiro e silencioso é a máquina soar incrivelmente razoável, plausível e elegante, enquanto decide, sozinha e no escuro, o futuro estratégico do negócio, sem se basear em nenhum critério provado pela diretoria. É uma mudança de paradigma enorme que separa as empresas que vão sobreviver das que vão ser engolidas pela própria ineficiência travestida de inovação. Sem dúvida nenhuma. E para colocar um ponto final na nossa investigação de hoje, quero deixar uma provocação. Um pensamento para continuar ecoando na mente e nos corredores dos escritórios muito depois que terminarmos nossa análise aqui. Qual é a provocação? Se o cérebro coletivo de uma empresa, composto pelas suas melhores mentes e diretorias, começar a aceitar diariamente textos plausíveis de IA, como se fossem critérios fundamentados e testados, será que não corremos o risco de, num futuro muito próximo, termos corporações multimilionárias operando em um piloto automático estratégico total? Um cenário onde a máquina dita o rumo sem contestação? Exatamente. Um cenário onde absolutamente ninguém, nem mesmo o presidente da companhia, sabe explicar o verdadeiro porquê por trás das decisões mais críticas que estão tomando. É uma reflexão vital. Foi fascinante e até um pouco assustador explorar essas ideias tão complexas, reais e reveladoras hoje. Esperamos que essa imersão profunda traga nossos olhares críticos, provoque debates necessários nas próximas reuniões de planejamento e ilumine a jornada de conhecimento de quem nos acompanhou até aqui. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima investigação aprofundada.